Olá, crianças! Bom dia, tudo bem com vocês? Sou a professora Carol e estou aqui para mais uma aula de artes visuais com vocês. Crianças, lembrando que ainda é muito importante que a gente cuide da nossa saúde, tá bom? Então, evite sair de casa. Se sair de casa, sempre utilizando as máscaras de proteção e também higienizando as mãozinhas várias vezes por dia, com água e sabão e também com álcool em gel. Crianças, também continuem acessando diariamente aqui o portal Aba Digital. Sempre tem aulas novas para vocês, lives e vários conteúdos para cada vez vocês ficarem mais inteligentes. Bom, crianças, então vamos para a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, nós iremos fazer mais uma releitura do artista de Cavalcante, que é o artista que a gente está trabalhando esse semestre. Então, separa aí os materiais para a aula de hoje. Folha, lápis, borracha e a canetinha para contornar no final, tá bom? Antes de começar, vamos conhecer qual obra que a gente vai trabalhar? Bom, crianças, então vamos para a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, nós iremos fazer a releitura da obra Favela, de Cavalcante. Bom, essa obra é uma obra bem geométrica dele, né? E que é uma paisagem, né? O de Cavalcante trabalha bastante figuras humanas, né? Então trabalha bastante personagens, rostos, pessoas. Mas essa obra, especificamente, ela é só uma paisagem, tá? É uma paisagem de uma favela, né? De uma comunidade, tá bom? Então a gente vai aprender a fazer essa obra hoje e depois a gente vai usar os elementos dessa obra para juntar com as outras obras que a gente vem aprendendo, né? A obra que essa turma aprendeu anterior se chama Subúrbio Carioca. E ao fundo tem muitas casinhas, tem árvores, né? E hoje nessa obra a gente vai aprender bastante fazer esses tipos de desenho, né? Casinhas, árvores. Então vai ser algo legal pra gente juntar quando a gente for criar a nossa releitura, quando a gente for criar a nossa obra inspirada no de Cavalcante, tá bom? Então a gente pode usar essas duas obras como inspiração, certo? Bom, então vamos lá. Eu vou fazer o desenho aqui numa folha deitada, tá? Na horizontal, pra gente tentar ocupar mais o espaço. Mas a obra original, ela é mais na vertical, né? Ela é mais em pé. Mas vamos fazer assim na horizontal, que a gente consegue usar melhor a nossa folha, tá? Bom, primeiro a gente vai separando os espaços, né? Aqui ao fundo da obra tem algumas montanhas, né? Porque o de Cavalcante, ele morou muito tempo no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, as comunidades, né, as favelas ficam a maioria em morros, né? Então por isso tem esse formato meio de morro, tá? Aí aqui tem mais um morro grandão assim e mais um aqui. Se fosse duas montanhas, né? E aí aqui a gente vai separar mais ou menos o espaço onde vão ficar as nossas casas, tá? Elas vão descendo assim, elas têm um formato de descida, tá? Bom, dentro de toda essa região aqui, nós vamos fazer várias casinhas, casinhas que vão simbolizar a comunidade, né? Então, vamos fazendo as casinhas. A gente pode fazer vários quadradinhos. Primeiro a gente faz os quadradinhos, depois a gente vem detalhando esses quadradinhos, tá? E aqui a gente vai fazer também várias árvores, tá? Então a gente pode deixar alguns espaços entre as casas. Aqui a gente pode fazer alguns desenhos meio circulares assim, representando também uns escadões, né? Que tem nas comunidades, as vielas, as escadarias, tá? Pode fazer até assim, ó, uns risquinhos, como se fosse do escadão.
tudo um escadão, vai ser... Tem, né, esses escadões na obra. Se vocês estiverem com dúvidas, se vocês quiserem ver mais detalhadamente a obra, vocês também podem pausar, né, no início do vídeo, onde eu mostro a obra, e dar uma admirada na obra, dar uma analisada. Depois a gente vai vir fazendo os telhados, tá? Mas se vocês já quiserem fazendo, ó. Tem vários escadões nessa obra, né? São casas compridas e bem coloridas que o de Cavalcante fez. Aqui vai ser mais um escadão também, né? E aqui também. Aqui também. Aqui não. Tem mais casas, tá? A gente pode fazer uma ou outra pra cá, também subindo daqui da linha que a gente marcou, né? E aqui vai ter uma montanha. A gente pode reforçar essa... Aqui mais uma montanha. E aqui nessas outras montanhas de fundo, o de Cavalcante faz pequenos quadradinhos, que é como se fossem algumas casinhas que estão lá no fundo da montanha, né? Ou seja, estão em perspectiva, né? Elas estão longe. Tá? Então... basicamente, a construção da nossa obra é essa, tá bom, crianças? Então, aqui a gente fez todos os quadradinhos das casinhas, fizemos aqui também as montanhas, tá? Agora a gente vai começar a detalhar essas casinhas, tá bom? Como que a gente vai detalhar essas casinhas? A gente vai fazendo casinha por casinha e fazendo as janelas, os telhados, e a gente vai compor com algumas árvores pelo meio da comunidade, tá? Então vamos lá, ó, aqui a gente faz quadradinho, o telhado da casa, pode fazer aqui uma janela, as escadarias, né? As escadarias a gente pode até continuar ela, né? Não precisa finalizar, a gente pode ir fazendo entre as casas. Então as escadas a gente vai fazer assim várias linhas. Tá? Com essa sensação de subida, né? E continua as casas. As janelas das casas não são sempre iguais, né? Então a gente pode fazer janelas mais altas, janelas mais baixas. Aqui, ó, telhado. Algumas com um telhadinho mais certinho, outras com telhadinho mais torto também. Pode fazer portas arredondadas. Essa é uma obra que faz com que a gente use bastante a criatividade com as formas geométricas, né? Por quê? Porque as casas, elas são basicamente só formas geométricas, elas são fáceis de se fazer, né? Porém, a gente precisa usar a nossa criatividade para deixar ela uma casa diferente, né? Não ficar todas as casinhas iguais. Ó, aqui vamos fazer um telhado para lá, ó. A gente faz duas linhas na diagonal, para cá e para lá. Puxa aqui. Puxa aqui também. Certo? Aqui a gente pode até fazer mais uma linha aqui, ó, como se fosse a parte de trás da casa, a perspectiva.
E assim a gente vai fazendo. Algumas casas a gente pode fazer assim em perspectiva, como a gente fez essa também. Por exemplo, aqui ó, vamos fazer. Essa casa a gente pode fazer uma linha pro lado e descer. Essa aqui também ó, faz mais uma linha pro lado e desceu. Ou seja, a gente tá vendo a lateral da casa aqui, né? A gente faz aqui a janela. Portinha aqui. A escada que continua subindo aqui, né? E vamos fazer agora algumas árvores também. Aqui tem mais uma casa. Faz um telhadinho. Porta. Janelinha em cima. E aqui vamos fazer uma árvore. Ó, tem algumas árvores do de Cavalcante que elas são bem grandonas, né? Vamos fazer assim, ó. A gente sobe aqui, ó. Essa parte passou por cima da casa, tá? Não tem problema. A árvore vai ficar à frente da casa. Quando a gente for contornar, a gente apaga essas linhas aqui, tá? E a gente pode fazer vários galhos, ó. Olha que bonito que fica. Pra cá tem mais algumas árvores, principalmente aqui, ó, que é onde começam mais os morros, né? Vamos fazer aqui atrás mais uma árvore também. Subir aqui vários galhos. Fazer aqui, ó, uma árvore diferente da outra. Faz primeiro os galhos. Aqui também, ó, galhos, galhos. E desce o caule, certo? Ó, a nossa comunidade aqui já tá se formando melhor, né? Já tá mais parecida com a da obra do de Cavalcante, tá? Aqui também a gente pode completar essas escadarias. A gente tem que lembrar de não deixar espaços vazios, tá? Tentar preencher o máximo possível os espaços daqui da comunidade, tá? Esses espaços que a gente tá deixando aqui mais vazios vão ser os espaços que a gente vai colocar as árvores. Vamos fazer mais um modelo diferente de árvore. Puxar o caule. E puxa os bracinhos, ó. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. E aí, em vez de fazer assim, a gente pode fazer ela mais redonda, ó. Como se tivesse plantada no chão, ó. Certo? Vamos continuando aqui na nossa composição da nossa casa, tá? Ó, vamos fazer essa casa aqui que é bem grandona, a gente pode fazer as portas delas diferentes, ó. Vamos fazer uma porta arredondada. E as janelinhas arredondadas também. E aqui, o telhado a gente pode fazer assim. Vai e volta, vai e volta. Aqui mais uma árvore. Escada. Bom, crianças, o que eu vou fazer agora? Como eu já ensinei mais ou menos como a gente faz aqui a composição dessa obra, eu vou acelerar o vídeo enquanto eu termino de detalhar aqui as outras casas, tá? Aqui a nossa montanha já está feita. Então a montanha a gente só mantém do jeito que tá. E a gente vai detalhando essas outras casas. Essas casas aqui de fundo a gente nem precisa fazer detalhes. No máximo uma janelinha, assim. Porque como elas estão bem longe, né? Elas estão em perspectiva. Vamos dizer que de longe a gente não ia conseguir ver tão certinho os detalhes dela, tá? Então eu vou detalhando essas outras casinhas aqui e já volto pra mostrar pra vocês, pra explicar direitinho como eu fiz, tá? Vamos aí fazendo juntos.
Bom, crianças, finalizei aqui o meu desenho, né? Então, pode ver que eu fiz várias texturas diferentes nessas casas, né? Tem casas que são lisas, tem casas que são de tijolinho, tem casas que tem essas listrinhas que é como se fosse uma madeira, tá? Eu fiz aqui mais algumas árvores na lateral, tá? E terminei aqui de fazer os desenhos, né? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou contornar. Como essas casinhas são pequenas, eu vou usar essa canetinha que tem a ponta mais fininha, tá? Vocês podem usar essa canetinha, ou vocês também podem usar a caneta Bic mesmo, né? A caneta de escrever, que ela tem a ponta bem fininha pra fazer o contorno. As montanhas, aí vocês podem contornar com uma canetinha mais grossa, não tem problema, tá bom? Mas como são desenhos bem pequenininhos, ó, quanto mais for fininha a canetinha, melhor pro contorno, tá bom? Então, vamos contornar, apagar aqui as linhas orientadoras, tá? E finalizar essa obra por hoje. Bom, crianças, e aqui finalizamos o nosso desenho de hoje, né? Essa obra, né? Essa releitura inspirada na obra Favela do Di Cavalcanti. Eu gosto muito desse trabalho do Di Cavalcanti, porque eu acho que se relaciona muito com a nossa realidade. E é uma obra simples de fazer, porque a gente pode ver que a gente basicamente só usa as formas geométricas, né? São vários quadrados, vários retângulos, né, e círculos para fazer aqui as montanhas, tá? Então, eu acho que é uma obra muito bonita, né? Ela fica bem bonita quando tá pronta e ela também é fácil de construir. Então, a gente pode aproveitar o que a gente aprendeu nessa obra para utilizar na composição dos outros desenhos, das outras releituras que a gente vai fazer também do Di Cavalcanti, tá bom, crianças? Bom, então espero que tenham gostado da aula, façam essa atividade, na próxima aula nós iremos pintar, então guardem para a próxima aula e mandem a foto do desenho pra gente, tá bom? Então, até a próxima aula, crianças! Tchau!